cortar de 3 universidades que têm um bom desempenho e falar que é por balbúrdia. A gente teve que lembrar o senhor aqui na Câmara que balbúrdia não é um termo da administração pública. Ministro, o senhor é um ministro de Estado hoje. Não pode vir aqui dessa maneira, sem nenhum critério técnico, baseado em ideologia, travar essa guerra ideológica, essa cruzada contra o que o governo chama de marxismo cultural, que não existe. O senhor herdou um ministério com 3 meses e meio de atraso, polêmica, desmando, paralisia. Não há tempo, tem que falar de Enem, Fundeb, formação de professores e sair dessa guerra ideológica. A educação, as universidades não são um projeto de um único partido, são um projeto de nação. Muitas começaram durante a ditadura militar e foram crescendo, se consolidando em governos de esquerda e direita. Deixe de manipular os dados, fale a verdade para a população. A gente está aqui para perguntar do que vocês têm tanto medo. De novo, se tem uma coisa que está unindo esse país, para além da polarização, é o projeto de uma educação pública de qualidade. E a gente está aqui nas ruas e no Congresso para colocar um basta nessa guerra contra a educação. Federais fazem pesquisas. Eu estou com uma tabela aqui. Quem é responsável, que está no número 1 no ranking, Times Higher Education, 2019, é a USP. A USP é estadual. Ela está entre as 300, ela está abaixo da 250 no mundo. O ranking, a primeira colocada no Brasil, não está nem entre as 100 melhores, nem entre as 200 melhores. Está abaixo das 250. Depois vem a Unicamp, que também é estadual. Ela está entre, entre as 400 melhores do mundo e as 500 melhores do mundo. Eu gostaria de ver as universidades. E depois, assim, a primeira federal que aparece está depois das 600 melhores. E não tem nenhuma, assim, dessas mencionadas aqui que a gente falou, que são excelência na América Latina por um ranking tal, eu estou pegando um ranking mundial, que eu aceito. Não aparece nenhuma dessas 3, mas quando foi toda essa discussão, veja, a gente teve que fazer o contingenciamento de novo, porque a lei nos obriga a contingenciar. Ela vem me criticar que não tem nenhum critério técnico. A gente fez uma longa apresentação no Senado, faria uma longa agora também. Temos uma série de critérios técnicos que estão sendo apresentados. Há 40 dias a gente tem chamado os parlamentares da Comissão de Educação, inclusive a deputada Tabata, ela foi chamada e nos negou 3 vezes o convite. Não foi as 3 vezes nesses últimos 40 dias. Isso está documentado. Só que, ao contrário de Pedro, provavelmente ela não vai admitir que negou. Um aviso ao plenário. A deputada Tabata Amaral comunica que o senhor ministro mentiu. A deputada nunca foi convocada para uma audiência no Ministério da Educação. A Aspar do MEC, na figura aqui do chefe da Aspar do MEC, o Mendonça, ele vai fornecer os convites que foram feitos à equipe da deputada Tabata, e vai estar disponibilizado para todos, tá bom? Pode ter havido um erro, Tabata, pode ser que não chegou a senhorita, pode ser que não chegou a senhorita tem uma agenda cheia, naqueles dias que a gente convidou, de repente a sua assessoria não conseguiu te informar, mas, de novo, a gente quer ter a senhora, tem os prints todos, vão ser fornecidos para quem quiser, eventualmente acontece aqui, não tem problema nenhum, e a senhorita é muito bem-vinda ao MEC, a gente quer ter todos, inclusive da oposição, lá no MEC, contribuindo, conversando. Eu já entendi qual é o diagnóstico, acho que todo mundo que trabalha com educação conhece as metas do PNE, sabe como a gente está em relação a elas, é por essa preocupação que estou aqui no meu primeiro mandato. Já entendemos também quais são as prioridades, diretrizes do senhor, do governo, mas falta o próximo passo e eu não vejo essa apresentação se evoluir conforme vou acompanhando as reuniões. Para poder apresentar as soluções que a gente criou aqui na Câmara, a Comissão Externa de Acompanhamento do MEC. Porque a gente não podia esperar mais 3 meses e meio, mais 4 meses e chegar no segundo semestre concluindo que sim, esse ano foi perdido para a educação, que sim, quase nada foi feito. Muito obrigado. Começar com a deputada Tabata. Próximo passo, não vejo evolução das propostas, mas assim,
Quanto ao diagnóstico, a senhora acha que a gente conseguiu passar um cenário, essa é a visão do MEC, a gente está acompanhando. Esse ano foi perdido para a educação, bom, não é que esse ano foi perdido para a educação, a gente está caminhando para ter uma década inteira, os últimos 10 anos perdidos no Brasil, não só para a educação, para tudo, para a economia, para emprego. O Brasil, nos últimos 10 anos, ele afundou. O Enem está sim ameaçado. A gente tem um risco de segurança da prova, a gente viu o que aconteceu com a nova licitação e não dá só para falar que está tudo bem, a gente precisa de uma coisa um pouco mais concreta do Ministério. Enem está ameaçado, não está ameaçado, e peço para que esse tipo de informação não seja divulgado, porque não é verdade e isso causa um mal-estar na população. O Enem está garantido, de fato a licitação tinha 7 anos, o contrato a gente conseguiu, foi ao TCU para pedir um waiver, porque o contrato deveria ter sido renovado, um contrato tinha 7 anos, a gráfica pegou fogo, a gente conseguiu resolver isso rapidamente e está garantido o Enem. E vou falar de novo da questão dos cortes, porque todas as vezes que a gente confronta o senhor sobre isso, tem dados incorretos, tem uma manipulação da situação, e eu acho que isso é perigoso. A sociedade brasileira como um todo ainda não conheceu o ensino superior. Meu pai não fez o ensino fundamental, minha mãe só pôde fazer o ensino médio aos seus 40 anos, então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. E quanto às informações que eu dou, todas elas, se alguma for mentira, tem TCU, AGU, CGU, Ministério Público, todo mundo pode me pegar. Então, assim, as informações que a gente passa são as informações que não são distorcidas, as informações todas são checadas e a gente tem que cumprir isso. Todos temos as nossas histórias, algumas histórias são mais pesadas que as outras, Deus dá a cruz conforme a sua capacidade de carregar. Eu respeito a sua história, minha história de superação, todo mundo tem a sua história. As familiares. Família, os Weintraub foram para campo de concentração, as crianças foi no crematório. Eu trouxe aqui o exemplo da Universidade Federal Fluminense, não porque seja melhor ou pior, mas porque foi uma das primeiras a ser impactada, porque eu quero confrontar um pouco do que está sendo dito. Eles começaram um ano com um déficit muito grande. Para quem não sabe, isso quer dizer com uma dívida grande, não tinham dinheiro para cumprir o que tinham planejado. Fizeram um trabalho técnico que se espera de um gestor, que é você ir linha a linha e falar, vou cortar de telefonia, vou cortar de segurança, vou tirar daqui, e o aprendizado não vai ficar prejudicado. Conseguiram economizar 34% do orçamento previsto para esse ano. Tentaram uma reunião com o MEC para pedir ajuda com o que faltava, não conseguiram essa reunião. E aí o que acontece? Eles que já tinham esse déficit, não tinham dinheiro adequado para o ano inteiro, recebem a notícia de que por balbúrdia vão perder 31,2%. Quando a gente reclama, quando a gente fala que esse não é um termo da administração pública, recebe um corte de mais 7,2%. Então, uma universidade que começou um ano com déficit perde 38,4% do seu orçamento discricionário. Não dá para assumir que está tudo bem, porque não está tudo bem. A gente recebeu outra informação, senhorita Tabata, a gente recebeu sim a universidade, os 2 secretários está disponibilizado na nossa agenda, a gente já falou com o professor, com o reitor da Universidade Federal Fluminense, tanto o Fogel quanto o Arnaldo, que são os responsáveis, secretário executivo, secretário do ensino superior. Ele é muito educado, é um médico, ele tem deficiência para se locomover, ótima impressão que a gente teve dele. A gente está encaminhando as situações, está conversando. O orçamento deles, de 2019, de 2 bilhões, o contingenciamento foi de 55 milhões, 2,5% de contingenciamento. E a gente está administrando isso de uma forma democrática. E eu queria dizer que recebemos o convite do senhor ontem para uma reunião com a comissão externa, já respondemos, estamos buscando um horário, um dia para poder nos reunir, mas me incomoda que a resposta a tudo seja um pedido de reunião. Naquele dia o senhor falou que tinha me convidado 3 vezes, eu desmenti, já entenderam que não chegou o convite, não sabe o que aconteceu, etc. Superado. Recebemos o convite, mas não chegou o convite. Ali, no plenário, eu tentei ser gentil. A gente mandou para sua equipe, a gente depois vai disponibilizar. Por favor, vai estar no Twitter, 4 envios para a sua equipe. A sua equipe talvez não tenha passado para a senhorita, mas aí é uma questão de gestão da equipe da senhorita, perdão. Não é problema. Perfeito, a gente vai estar disponibilizando isso, tá? Foi enviado para a sua equipe, na verdade foram 4 interações. Já pode distribuir agora? Então pode distribuir, tá? Vai passar aqui para distribuir os 4
Eu queria só começar dizendo que nesse momento eu estou entrando com um processo por danos morais contra o senhor por distribuir uma comissão pública, não apenas o meu número pessoal, prints com o meu número pessoal, da minha equipe, com mentiras, o que é pior. Isso é um constrangimento, isso não é uma atitude de um ministro. Envergonha, eu tenho vergonha da gente estar aqui, eu cobrando planejamento estratégico, falando de coisas sérias, com respeito, e o senhor me responder com isso, que é falta de maturidade, pelo amor de Deus.